Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar de novo sobre o coronavírus. Não tem jeito, está todo mundo falando sobre isso, eu tenho recebido algumas comunicações, telefonemas, tenho conversado com alguns profissionais da área de infectologia e achei por bem fazer um vídeo mais genérico, né? Onde cada hospital, cada profissional da engenharia clínica possa endereçar melhor essa informação geral na sua particularidade. Eu vou deixar vários detalhes aqui na descrição. Já recomendo o vídeo sobre climatização, porque muitas perguntas que estão me fazendo já foi comentado no vídeo anterior e aí facilita o nosso trabalho. Então, nós vamos fazer aqui em 7 partes. Eu vou falar sobre a unidade EPA portátil. E aí, o que a gente faz com isso? Ultravioleta, veio hoje pela manhã essa pergunta. Uso da máscara. Quando que eu troco um filtro? Vamos dar uma ênfase também no split, no sistema split, aparelho de janela, comparar ele com o sistema de climatização mais completo. Vai ter um vídeo no final falando sobre isso. Vou mostrar também aqui o meu escritório como é que é. A gente tem um sistema misto de split com ventilação para fazer algumas experiências. E depois eu vou falar sobre o anemômetro. Acho que dentro do filtro eu consigo falar do anemômetro. Estou com ele aqui, vou mostrar para vocês, para quem não conhece. E por fim nós vamos falar sobre unidade de medida, que tem dado muita confusão na comunicação entre engenharia clínica, corpo de profissionais da assistência, né, com relação a algumas recomendações internacionais. Então, primeiro, unidade EPA portátil. Como é que é isso? Olha, isso funciona, né? Você tem um ventilador que ele capta o ar do ambiente, o mesmo ar do ambiente, passa para um sistema de filtragem, tem vários tipos, com vários fluxos, né, com várias vazões, ou seja, você sabendo a vazão e sabendo o volume do ambiente que você está trabalhando, você consegue saber quantas vezes o ar passa por aquele sistema de filtragem ou de tratamento de ar portátil. Então pode ser uma alternativa para você complementar as medidas que você está fazendo no seu hospital. Estuda um pouco mais sobre isso, que é muito importante. Ultravioleta ajuda, olha, desde 1995, acho que foi o primeiro contato formal que eu tive com o Centro de Controle de Doenças para estudar especificamente tuberculose, e ele faz parte das medidas coletivas de controle de tuberculose, que é uma doença transmissível via ar. O primeiro conjunto de medidas são as medidas administrativas, ou seja, todos os profissionais que trabalham ali têm que estar antenados para identificar aquele paciente portador de tuberculose que tem umas características próprias, como por exemplo, tosse, né? O próprio estado da pessoa pode apontar. Então a medida administrativa visa identificar essa pessoa e tratar dessa pessoa já preventivamente em relação às outras, como por exemplo o uso de máscara ou levar para um ambiente adequado, com sistema de climatização adequado. Então o VC funciona? Funciona. Pega lá no guideline de tuberculose, está tudo explicadinho lá. Lembrar que o ultravioleta é a última medida, né? Que são as medidas, vamos dizer assim, mais coletivas. Depois das medidas administrativas é que entram as medidas de engenharia ou as medidas ambientais, onde o sistema de climatização toma parte disso de maneira importante e cai naquela taxa de renovação de 6 a 12 trocas por hora. Quando a gente fala de UVC, é importante envolver outros players, inclusive não dá para trabalhar sozinho, sem a engenharia hospitalar, sem os profissionais do SESMIT, os engenheiros, técnicos, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, porque o VC ele cai naquela questão ocupacional também, não só na questão do coronavírus, já envolve esses profissionais objetivamente focado no trabalhador, né? A gente da engenharia clínica fica ali entre paciente e trabalhador, mas no caso do VC é importante envolver o SESMIT, os engenheiros de segurança do trabalho, porque o uso não pode ser indiscriminado, é importante que você tenha um radiômetro para avaliar a eficácia, né, da lâmpada, ali, se ela está gerando aquela quantidade de joules por centímetro quadrado ou watts por centímetro quadrado, no comprimento de onda de 253,7 nanômetros, que é um pico de mortalidade que a gente consegue, de inativação de micro-organismo, né? Então, ultravioleta, guideline do CDC para tuberculose nosocomial, nós vamos ver. Máscara. Hoje eu recebi um zap de um colega que orientou os funcionários dele para
que ele utilizassem a máscara como um equipamento de proteção individual. Lembrando que o empregador, sempre que entende que o funcionário tem um risco ocupacional, ele tem que propor as medidas de controle adequadas, né? Então, nesse caso, essa equipe, uma das coisas que eles fazem é furação, né? Furação de parede, eles fazem esse tipo de trabalho nos hospitais. E como parte da medida de controle, ele ofereceu a proteção respiratória, e essa proteção respiratória aí tem múltiplas aplicações, e inclusive no caso do coronavírus, né? Porque ela pega ali, por exemplo, o modelo que ele passou, né? Que ele recomendou. O objetivo é remover névoa, fumo, orvalho, fumaça, pólen. Para os micro-organismos é uma outra máscara especial, não foi essa que ele ofereceu, mas a situação constrangedora é a seguinte: o engenheiro clínico em 2 hospitais, para 2 funcionários diferentes, o engenheiro clínico pergunta: por que você está usando essa máscara? O profissional da assistência pergunta: você está doente? Por que você está usando essa máscara? Então, assim, o que eu vejo? Nós estamos passando por um momento cultural. A máscara, o EPI deve ser fornecido se o trabalhador entende que o trabalhador deve utilizar, e o trabalhador, por sua vez, tem que utilizar, sob pena de ser imputado a ele algum ônus, né, nessa questão, nessa relação patrão-trabalhador. Então, assim, nós temos que pensar diferente, procurar aprender com esse evento. É lógico que uma máscara vai proteger mais do que sem a máscara, mas tem detalhes: como é que eu descarto a máscara, por que eu uso a máscara nesse ambiente, eu não uso naquele. Então, se eu estou indo no hospital, num lugar que eu nunca fui, que tem um split lá, ou não tem nada, eu não sei o tipo de paciente que está trabalhando ali, não tem esse trabalho, essa comunicação entre hospital e fornecedor tão claro assim, principalmente nesse momento. O indivíduo está usando porque ele tem que usar, ele recebeu para usar. Se é para proteger contra a poeira que vem da parede ou se é contra o vírus, é um problema dele, na verdade. Eu acho, cada um faz o que pode. Como nesse caso ele pode ter acesso à máscara, o trabalhador disponibiliza a máscara para ele, não tem problema nenhum ele usar. É bom para ele. E, inclusive, caso ele venha estar contaminado, e lembrando, né, que você tem que se contaminar e desenvolver um processo infeccioso. Lembrando que o vírus precisa de estar dentro de uma célula para ele sobreviver e conseguir proliferar. Então, a questão de máscara, no meu ponto de vista, ela é melhor do que sem a máscara, nesse caso, para várias outras situações, e eu não vejo problema nenhum em conversar com uma pessoa que tem máscara e ficar perguntando por que ela tem máscara. Enfim, outra questão importante é quando eu troco o filtro. Quando eu troco o filtro, as pessoas estabelecem tempo, horas, meses, mas no meu ponto de vista isso é um equívoco, porque quando você projeta um sistema de filtragem, você tem que criar condições para que aquele ambiente fique do jeito que é desejado que ele fique. Uma dessas características é a quantidade de ar que ele recebe. A gente normalmente mede isso em metro cúbico por hora. E a gente tem atrás, em geral, ou na frente do ventilador, eu tenho dampers que controlam esse fluxo. Então, conforme o filtro vai sendo utilizado, ele vai obstruindo, ele vai ficando entupido. O que a gente faz? A gente vai lá no registro, abre mais ar. Aí eu compenso essa quantidade de ar com a obstrução do vidro. E o filtro continua se obstruindo. O que eu vou lá? Vou lá, abro mais um pouco o ar. Só que essa abertura tem um limite. Às vezes eu faço o ventilador girar mais rápido para compensar, aumentar a pressão estática e vencer a resistência do filtro. Então o filtro a gente troca quando ele obstrui, quando o grau de obstrução que ele impõe ao fluxo de ar compromete a qualidade do ar que eu desejo naquele ambiente, seja ela qual for. Então a gente usa o medidor de pressão diferencial. Me mandaram uma pergunta também nos comentários do canal, como é que mede essa pressão diferencial? É igual ao voltímetro. O voltímetro você tem duas pontas, uma é uma referência e outra é outra. Ele subtrai e calcula a diferença de potencial. No medidor de pressão diferencial é a mesma coisa. Ele tem duas mangueirinhas, você põe uma no ambiente, no outro ele mede o ΔP que o ambiente confere se o ambiente está atendendo essas necessidades. Então, quando eu troco o filtro, no grosso modo, quando ele entupir. Se ele entupiu, você troca ele, né? Preferencialmente você troca um pouco antes de entupir. Mas a métrica de trocar por tempo, eu não uso.
Quando que eu uso? Depois que eu conheço o ambiente. Uma coisa é você ter um hospital em Campos do Jordão e outra coisa é você ter um hospital em Cubatão, né? Ou um hospital rural que tem estrada de terra e essas coisas. Tudo isso impacta na vida do filtro. Então, vamos usar a cabeça e, por exemplo, o anemômetro, que é um instrumento que a gente vai usar. Aqui eu tenho dois transdutores, um de temperatura e umidade. Ele é um termohigroanemômetro, então ele mede temperatura, umidade e velocidade do ar. Eu vou ligar ele aqui e vou mostrar para vocês aqui de perto. Ele tem uma turbininha. Tem vários modelos, né? Tem com termômetro também. E aqui a velocidade dele está em metro por segundo. Você pode ver. Então, o ideal, né, para a gente medir a vida útil de filtro é medir a diferença de pressão, até porque a diferença, o ΔP é dado de projeto. No projeto vem o ΔP que é máximo, quer dizer, o grau de entupimento máximo que aquele projeto requer. Então a gente tem que gerenciar isso. Por isso que engenharia clínica anda junto com engenharia hospitalar e anda junto com obra. E anda junto com engenharia de segurança do trabalho. Então é uma hora de sentar, ponderar, para que a gente possa contribuir de maneira mais adequada possível com os profissionais da assistência, que são nossos parceiros do dia a dia. Ele vem numa caixinha para proteger contra queda, impacto, é um equipamento bastante robusto, bastante barato. Você pode inferir sobre o grau de obstrução de um filtro medindo essa velocidade. A outra questão, split versus climatização. Então vamos lá. O split é esse que você está vendo aqui do lado. Já devo ter colocado essa imagem. É numa sala e vocês reconhecem eles em vários locais. Você olhando de fora de um estabelecimento, hoje eu tirei uma foto vindo para o meu escritório aqui. Tirei essa foto para que vocês entendam o split. O split ele não tem relação com o ambiente. Eu vou falar num videozinho no final que eu vou mostrar a diferença de um split para a climatização. E lembrando que a climatização você controla, você renova o ar, né? Com relação ao split, também é importante falar do aparelho de janela, que é o antecessor do split. Então esses aparelhos de janela, alguns deles, por esse ter o lado de dentro, o lado de fora, como você está vendo aqui, essa foto está bem ruim do lado de fora, mas por ter esse contato com o meio exterior, muitas vezes o modelo permite que você renove o ar. E para isso, né, para você entender aqui, estudar um pouquinho o que o seu aparelho faz, eu vou mostrar aqui agora para você a etiqueta do meu aparelho, que eu vou mostrar aqui no final para vocês um pouco do meu escritório, como é que eu uso o sistema, como é que eu trato o ar aqui em ambiente. Esse aqui é o dado de placa do meu refrigerador de ar ambiente. Vocês vejam que ele tem potência de 36.000 BTU por hora, tanto para o frio quanto para o calor, né? Então ele consegue trabalhar nas duas condições climáticas externas, né? E aí tem a potência dele que ele vai consumir a frio e a quente, enfim. E o importante é que a vazão máxima dele é 1.800 metros cúbicos por hora. Então, se o meu ambiente tem aqui 250 metros cúbicos, é só a gente fazer a conta, dividir 1.800 por 250, nós vamos ter 7,2 recirculações de ar por hora. Então, de novo, split não renova o ar. E agora nós vamos para a unidade de medida, né? A gente que é especialista nessa área e tem muita experiência, a gente conhece algumas unidades de medida. Por exemplo, a RDC, a NBR 7256 da ABNT utiliza metro cúbico por hora, que é a unidade de vazão volumétrica, é volume dividido por tempo, por unidade de área. Então é metro cúbico por hora por metro quadrado. Se a sala tem que ter 1 metro quadrado, a tabela vai dizer quantos metros cúbicos de ar você vai utilizar de ar externo, de ar total, de ar de regulação, e a gente usa essas unidades de medida. Outras unidades de fluxo, por exemplo, litro por minuto, pé cúbico por minuto, litro por hora. Então, o que eu conversei com uma médica ontem, a gente estava comentando, ela tinha recebido um conjunto de informações da engenharia do hospital,
e quis conversar comigo, e eu conversei, e a gente percebeu que assim, é uma salada, né? Porque assim, o pessoal da assistência está trabalhando com uma unidade, o pessoal de projeto trabalha com outro, tem gente que não trabalha com nenhuma e fica uma bagunça. Então eu recomendo fortemente que a gente use uma unidade mais simples, que é o número de trocas, 6 a 12 trocas. Esse que é o ideal. Se a gente não consegue o ideal, a gente pelo menos tem uma referência, a gente tem que saber fazer essa continha. Eu vou deixar também aqui nesse vídeo, no final, um exemplo de como que a gente faz esse cálculo, como que a gente calcula o número de trocas. E vou falar um pouquinho também sobre o sistema split versus o sistema split ou o aparelho de janela e o sistema de climatização, tá? Pessoal, por hoje eu acho que é isso. Se vocês tiverem as dúvidas, coloquem no comentário, manda um salve aí que a gente pode ajudar a responder, mas isso é importante que vocês entendam que são medidas gerais, né? Nós que somos profissionais da área de engenharia clínica, a gente tem que saber esse tipo de coisa da melhor forma possível. E reforço, né? Também já recebi telefonema hoje, a pessoa faz a pergunta, eu falo assim, você já conversou com a CCH? Ele falou, não, então conversa primeiro com a CCH, vai lá consultar, a equipe está dentro de casa, é mais fácil, é mais proveitoso para todos. Então, assim, fica claro para mim que tanto os profissionais de obras hospitalares, o pessoal de engenharia hospitalar e o pessoal de engenharia clínica, arquitetura, todos têm uma grande contribuição nesse quesito de medidas de engenharia nesse contexto e vamos fazer o melhor possível para corresponder com as necessidades dos profissionais colegas do trabalho, seja da segurança, seja da assistência. Okay? O problema foi montado assim, né? O dado do CDC, 6 a 12 trocas por hora. Então eu tenho aqui um ambiente, vamos imaginar que ele tenha 2 metros de largura, por 5 metros de comprimento e tem aqui o pé direito de 3 metros. Então, primeira coisa que eu faço, a área da base, a área do retângulo, né? Ou seja, 2 metros vezes 2 metros, eu tenho aqui os 10 metros quadrados. E logo a seguir eu multiplico pelo pé direito. Pé direito é a altura, né? Para quem não conhece o vocabulário. Eu vou ter 10 metros quadrados vezes 3 metros, ou seja, eu tenho 30 metros cúbicos, é o volume da sala, o volume do quarto de paciente, o volume de um isolamento, 30 metros cúbicos. Se eu preciso de 6 metros cúbicos, 6 trocas por hora, é simples, 6 vezes 30 eu vou ter aqui o dado 180 metros cúbicos por hora, e no caso de 12 trocas, o dobro, ou seja, 360 metros cúbicos por hora. Então o que você tem que garantir é que o somatório dos fluxos ou da vazão em cada uma das bocas de insuflamento tenha ou a taxa de 180 metros cúbicos por hora ou 360 metros cúbicos por hora. Só para lembrar aqui, aproveitando, né, no Brasil a gente usa, por exemplo, vamos imaginar que sejam a recomendação pela NBR 7256, NBR 7256, que determinado ambiente necessite de 6 metros cúbicos por hora por metro quadrado. Então, eu vou multiplicar 6 metros cúbicos por hora por metro quadrado vezes 10 metros quadrados. Então, eu vou chegar numa vazão de 60 metros cúbicos por hora. No caso do refrigerador de ar, esse esqueminha deve ser interpretado assim. Então, em verde eu tenho o split, que é aquele que eu mostrei, ele não faz contato com o ambiente exterior, a única coisa de contato são 2 tubulações para levar e trazer o gás de volta. E temos o aparelho de janela em vermelho, que esse sim pode ser que admita o ar externo, então você tem que checar no seu aparelho, conhecer o dado dele, porque ele atravessa a parede, né? Então alguns deles admitem uma proporção de ar novo para o ambiente, então esse é um aparelho, digamos, mais saudável do que o split. Então o split, como foi dito, aqui eu tenho 2 setas em azul, o ar é recolhido, é sugado do ambiente pelo ventilador que eu mostrei para vocês na fotografia e passa pelo evaporador, o ar é esfriado e ele é devolvido para o ambiente. Então sempre nós vamos ter o mesmo ar recirculando no ambiente,
e só vai ser renovado quando eu abrir as janelas ou quando eu abrir as janelas e as portas, né? Então, fica aí a dica para vocês estudarem, conhecerem melhor os aparelhos dos ambientes de trabalho de vocês, e o pessoal da engenharia se prepare aí para dar essas explicações, fornecer essas explicações para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, porque essa contribuição nossa complementa muito o trabalho deles. No caso da climatização é um pouco diferente, então para ilustrar eu fiz um esqueminha aqui rápido. Eu tenho aqui nesse retângulo branco o ambiente, representando o ambiente, aquele que a gente trabalhou ali anteriormente. Temos aqui o que a gente chama, comercialmente, alguns engenheiros chamam de UTA, né, que é uma unidade de tratamento de ar. Essa UTA vai funcionar, vai ser configurada de acordo com a necessidade de cada ambiente. Essas barras em amarelo são repartições que existem dentro dessa unidade de tratamento, para acessar o ventilador, para acessar as caixas de filtro e outras necessidades. Algumas têm iluminação dentro, medidores de pressão diferencial e essas coisas. Resistência de aquecimento, tudo fica aqui nessa unidade de tratamento de ar. E aqui, em rosa aqui, nós temos o que nós chamamos de caixa de mistura. Eu vou mostrar como que isso funciona de maneira geral. Então, o que que você tem? Você tem uma admissão de ar externo, isso que a gente chama de tomada de ar externo. Vocês viram que lá, no caso do aparelho de janela e no caso do split, essa tomada de ar não existe de maneira geral, pode existir no aparelho de janela, pelas razões que a gente explicou lá anteriormente, mas no sistema de climatização a gente tem uma caixa de mistura, que vocês vão entender rapidinho como é que é o esquema. Então ele passa por essa caixa de mistura, da caixa de mistura ele entra na UTA, recebe o tratamento dele e é injetado para o ambiente. No ambiente, né, vocês têm que perceber que a gente tem bocas, chamadas de bocas de insuflamento, e temos também bocas de retorno. Para que serve essa boca de retorno? Serve para a gente recuperar esse ar, aproveitar a temperatura dele, que em geral é fria aqui no Brasil, e já a seguida realimentar na caixa de mistura. Então esse ar, ele recircula, recebe uma quantidade de ar externo, recircula, mas a cada recirculação ele passa novamente pela unidade de tratamento de ar, deixando o ar em condições que o ambiente exige. Outra coisa que a gente tem que observar é que existem uma série de dispositivos na entrada, no retorno, que a gente chama de dampers, que são nada mais do que registros de ar. Eles vão deixar entrar mais ar ou menos ar. Para isso que os profissionais da engenharia hospitalar em geral devem se preocupar com o balanceamento, estabelecer uma metodologia para balanceamento de ar para garantir a qualidade do ar no ambiente. Então, o pessoal da engenharia estudem os seus sistemas, entendam as possibilidades de manobra que eles possuem, né? Isso vai ajudar muito o pessoal de controle de infecção, que normalmente não trabalham nessa área nossa, né? Contam com o nosso apoio. Então, é isso aí. Só lembrando a recomendação que vai ser do CDC, Centro de Controle de Doenças, que seriam as 6 a 12 trocas de ar por hora. Então, pessoal, como eu falei para vocês, aqui, vou mostrar aqui rapidamente aqui o que nós temos aqui na nossa oficina, no meu escritório aqui de trabalho. É uma área que tem 70 metros quadrados, um pé direito de 3,60, então dá aproximadamente 250 metros cúbicos o volume total aqui de onde eu estou usando para trabalhar. Então, é um split, aquele que eu já falei, mostrei, ele não renova o ar, né? não põe ar novo no ambiente. Eu vou detalhar depois a capacidade deles, da etiqueta deles, desse aparelho. Ele deve fazer aproximadamente 7 recirculações de ar por hora. E aí, o que nós fizemos aqui no passado, porque a gente gosta de ventilação, gosta de brincar um pouco também com o sistema, a gente pegou e fez o seguinte: lá no fundo, vocês podem perceber, né, que eu tenho 3 bocas lá no fundo, 3 bocas. E em cima da laje nós temos um ventilador que tem aproximadamente 2.700 metros cúbicos por hora, a capacidade dele de fornecer ar,
E uma pressão estática até interessante, dá 15 centímetros de coluna d'água. Então, a gente gosta de medir, como eu mostrei para vocês lá o nosso medidor de velocidade, a gente mede a velocidade, multiplica pela área da boca e calcula a vazão por boca. E a gente pode medir também pressão estática no ambiente, calcular o número de renovações, abrindo e fechando a janela, dá para brincar bastante. Então, o que você tem que procurar e entender se quando você tem um split desse, né? Se quando você tem um split desse, você tem uma boca auxiliar para insuflar ar, no caso de fazer uma pressão positiva e remover o ar. Não é usual se fazer isso, né? O split não foi feito para fazer esse tipo de coisas, para recircular o ar mesmo, mas aqui, para efeito da gente estudar um pouquinho de mecânica dos fluidos, que a gente gosta, a gente tem essas bocas aí para fazer um teste e mostrar como funciona, como deve ser um sistema, né, de climatização. Aqui é bem simples, né, mas no caso aí, se precisasse de ter pessoas ocupando aqui, a gente ativaria o sistema, a gente consegue uma pressão positiva na sala importante e uma taxa de renovações também importante. Se você está gostando do canal, se o vídeo está ajudando você, compartilha com alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho, posta no comentário, diz aí no comentário como é que está fazendo, quais são as suas preocupações, se tem alguma outra coisa a ponderar. Eu vou deixar novamente na tela de final a playlist de CCH, o vídeo de climatização, onde tem lá na descrição os links para o CDC, enfim, tanto para transplante medular óssea, tuberculose, e a gente vai se consolidando, se fortalecendo, nos preparando cada vez mais para entender uma situação potencialmente real futura. Também recomendo, vai ficar na tela final, o vídeo que eu fiz da resposta que a Sociedade Italiana de Engenheiros Clínicos deu para a nossa Associação Brasileira de Engenharia Clínica, que foi divulgado, recomendo assistir lá, ler o texto na íntegra, vai ter o link lá para vocês pegarem o texto, a resposta em inglês, muito bom. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.